Por favor, convide os seus parentes, feche os seus olhos e vamos orar. Maravilhoso Deus, em o nome de Jesus, suplicamos a Ti que o Espírito Santo venha nos iluminar para transmitirmos a Tua palavra aos Teus filhos que nos acompanham neste momento. Seja, ó Deus, com a explanação da Tua palavra, seja com louvores, porque nós oramos no nome de Jesus. Fique agora com o louvor especial. A Nath irá cantar e logo após teremos um tema fantástico, a verdade sobre a morte. Não saia daí, acompanhe conosco. Boa noite, que a graça e a paz de Cristo esteja habitando em seu coração neste momento. O mal se levantou, trazendo a desarmonia, ensinos desleais, mentiras mais e mais, distanciaram Deus do homem. Foi quando o frio apareceu, quando a primeira flor morreu, que uma sombra de maldade no coração de Adão nasceu. Mas haveria um Salvador que morreria por amor, o Cordeiro aqueceria toda noite fria, pra não mais haver a dor. A morte, a dor cruel, rasgaram fino véu da consciência do pecado. A natureza má se alastrou então, trazendo sofrimento a todos. Foi quando o frio apareceu, quando a primeira flor morreu, que uma sombra de maldade no coração de Adão nasceu. Mas haveria um Salvador que morreria por amor, o Cordeiro aqueceria toda noite fria, pra trazer conforto. Haverá lugar para aquele que aceitar o sacrifício do Cordeiro que deu a vida pra salvar. Não mais tristeza, não mais dor, nesse eterno lugar de amor. Nossa vida foi comprada, falta perdoada, sangue o preço do perdão. Que Deus seja louvado. Lindo louvor. Louvado seja Deus. Obrigado, Nath. A partir de agora, a palavra de Deus em evidência
Apocalipse capítulo 1, versos 17 e 18. Você que está nos acompanhando agora ao vivo no Facebook, pegue a sua Bíblia, chame os seus filhos, sente-se agora, porque a partir desse momento a palavra do Senhor falará ao seu coração. Eu quero convidar você para, nesse exato momento, em atitude de reverência, fechar os seus olhos e pedir ao seu Deus iluminação para compreender a palavra do Senhor. Digno Deus, Tu és santo, eterno, conhecedor de todas as coisas. Em o nome de Jesus, chegou a sua vez de nos trazer a iluminação da Tua santa palavra. Nessa noite queremos estudar, ó Pai, e entender a verdade sobre a morte. Para tanto necessitamos de iluminação do Santo e bondoso Espírito, e é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Palavra de Deus em evidência, Apocalipse capítulo 1, versos 17 e 18. Está escrito: quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno. Você ouviu o que eu acabei de ler? Disse Jesus: eu tenho a chave da morte e do inferno. Ele tem o controle sobre toda e qualquer situação. Este texto me leva a Gênesis capítulo 3, verso 3 e 4. E você conhece a história. Ali estava Adão e Eva no paraíso. E de repente ela se aproximou de uma árvore, da qual Deus disse que não deveria comer do seu fruto. O verso 4 do capítulo 3 de Gênesis diz que a serpente mais sagaz do que os demais animais começou um diálogo e colocou Deus em xeque. Em seu argumento, levou dúvida ao coração de Eva. Deus havia dito para sua filha: de todos os frutos que contém nesse jardim você pode comer, mas do fruto do conhecimento do bem e do mal você não pode comer. A serpente, imbuída pelo inimigo, levou essa dúvida para Eva: é certo o que Deus disse? Não. Se você comer deste fruto, você não vai morrer. Você será conhecedor ou conhecedora do bem e do mal. Deus disse: Eva, se você desobedecer e comer deste fruto, você morrerá. O inimigo disse: não, Eva, você não vai morrer. Enfim, Eva comeu do fruto, deu ao seu esposo e sofreu a consequência de seu ato desobediente. Infelizmente, ela herdou a morte. Então a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. A pergunta é: a morte, ela terá um fim? Qual é o estado dos mortos? Para onde vão as pessoas ao descer a sepultura? Existe um inferno literal? Existe purgatório? Existe reencarnação? Quais são as tuas indagações a respeito deste tema? Qual é de fato a verdade sobre a morte? Ela impera? Ela tem um domínio? Ela é eterna? A palavra de Deus, a partir desse momento, trará para nós a resposta para todas essas perguntas. Aqui, na palavra do Senhor, você obterá a resposta para suas inquietações a respeito da morte. Por isso, comecei lendo o livro que revela a pessoa de Cristo Jesus. Apocalipse, revelação de Jesus. Ele é o amigo que conhece tudo sobre a morte, porque ele está além dela.
não pôde estar pessoalmente como meu convidado especial, não pôde estar literalmente conosco, mas ele está representado pelo Espírito Santo e por sua palavra. Ele disse: eu tenho a chave da morte e do inferno. Então esta é a pessoa ideal, é o maior de todos os especialistas para nos trazer as informações corretas sobre este assunto. Como compreender a morte e os seus resultados. Por isso, o Senhor Jesus revelou para nós aqui, e para compreendê-la, precisamos primeiro entender a origem da vida. Gênesis capítulo 2, verso 7, palavra de Deus em evidência. Abre a sua Bíblia, livro de Gênesis capítulo 2, verso 7. Aqui você encontra a origem, o início da criação do ser humano. Então formou Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então formou Deus o homem do pó da terra, e soprou nas narinas o fôlego de vida. Deus deu a respiração, que conhecemos como espírito, que é fôlego de Deus. Sopro, no original é insuflar. Deus soprou na matéria, no boneco de barro. Então o homem passou a ser uma alma vivente. O homem não passou a ter, ele passou a ser uma alma vivente. Palavra de Deus, ela tem essa resposta. O homem é uma alma vivente. Eu sou, você é uma alma vivente. Eclesiastes capítulo 12, verso 7. Aqui nós já descobrimos pelo menos dois elementos que compõem o corpo humano: pó da terra e fôlego de vida. Juntos forma um ser vivo, uma alma viva. Eu sou uma alma, você é uma alma. Eclesiastes 12, verso 7. Acompanhe na sua Bíblia. Eclesiastes 12, verso 7. Está aí, pertinho de Provérbios. Capítulo 12, verso 7. Está escrito: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O sábio Salomão está dizendo o seguinte: que o pó, a matéria, carne, sangue e osso, volta à terra como era, e o espírito, que no original é fôlego de vida, que dá movimento, volte a Deus que o deu. Pó da terra, fôlego de vida, poder de Deus, que conhecemos como espírito, se unem e formam uma alma viva, um ser vivo. Meus queridos, diante desta análise, deste exame baseado na palavra do Senhor, não há espaço para reencarnação, não há espaço também para a teoria do evolucionismo. Aqui só há espaço para a teoria do criacionismo. Nós viemos das mãos de Deus. A origem, o início da vida, define o final da mesma. O homem veio do pó, o homem recebeu o fôlego de vida do seu Deus e Criador. Ao morrer por consequências, ele volta ao pó, e o seu fôlego volta para Deus, que é a fonte de toda a vida. É isso que você está me ouvindo. Eclesiastes 12, verso 7 declara que o pó volte à terra e o fôlego de vida volte a Deus, que quem concedeu. Eu tenho uma outra passagem. Essa passagem, ela é de arrepiar. Essa passagem, ela vai tocar o seu coração. Nenhuma vantagem tem o ser humano sobre os animais. Nenhuma vantagem tem você que está me assistindo sobre o seu bichinho de estimação no quesito futuro, no quesito sepultura, no quesito morte. Já já você vai acompanhar esse texto aqui na íntegra, porque agora iremos para Gênesis capítulo 3,
verso 19. Gênesis 3:19. Acompanhe na sua Bíblia. Veja o que está escrito aqui. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Entendeu? Você ouviu? Está escrito: quando a pessoa descansa, morre, ela retorna ao pó, porque ela é pó, e o fôlego de vida retorna para Deus que o deu. Muitas pessoas têm pregado por aí que ao um ser humano descer à sepultura, ele vai para o purgatório, ele reencarna, ou vai diretamente para o inferno, ou para o paraíso de Deus, para os céus. Não temos base bíblica. Esta não é uma verdade. Esta ideologia começou lá mesmo no Éden, quando o inimigo se aproxima de Eva por meio de uma serpente e coloca agora a palavra de Deus em dúvida. Ele disse: se você desobedecer, se você comer do fruto proibido por seu Deus, você não vai morrer, você será igual a ele. Mas Deus havia dito: filha, se você desobedecer, você vai morrer. Quem tem razão? Deus ou o inimigo? Claro, você pode estar dizendo agora: Deus tem razão, mas só porque Ele é Deus? Sim, também. Mas a lógica diz isso, a palavra diz isso, a interpretação correta das Escrituras declara isso. Não há espaço para a vida após a morte, antes da ressurreição. Não há espaço para a reencarnação, porque o ciclo é: nasceu, morreu, voltou à sepultura. Não é nasceu, viveu, morreu, foi para o paraíso se é uma pessoa boa, e se é uma pessoa má, ruim, vai para o inferno. Não. A palavra de Deus deixa bem claro que a morte ela teve o início e ela terá um fim. Ela terá um fim. Por favor, abra a palavra do Senhor em Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel 18. Ezequiel 18. Mais um texto para você. 18, verso 4. Mais um texto para você acreditar, aprender que eu sou uma alma e você é uma alma. Está escrito: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Lembre-se que o profeta disse: o único que possui a imortalidade é Deus. A ideia de uma alma imortal, de um espírito que reencarna, veio justamente de Satanás. Ali no Éden, quando levou Eva, infelizmente, à queda. Eu sou uma alma, você é uma alma. Mas pastor, agora o senhor contradizeu. Agora o senhor contradisse. O que eu vivi, eu vi, eu recebi o meu tio que já morreu há tantos anos. Eu contemplei com os meus olhos o meu filho que descansou há tantos anos. Você viu, você contemplou, mas eu te garanto, baseado na palavra do Senhor, te garanto que não foi o seu tio, não foi o seu filho, mas eles vieram com as características que viviam aqui. A voz era a mesma, e ainda me pediu o alimento preferido. Não, a palavra de Deus diz que o inimigo é tão astuto, é tão sagaz, que ele pode se transformar em ministro de justiça. Ele pode também fazer com que os seus anjos se transformem em ministros de justiça. Acompanhe comigo esse texto. Está em 1 Coríntios, capítulo 15. Perdão, não está em 1 Coríntios, capítulo 15. Enfim, está escrito que o inimigo ele se personifica na pessoa, no seu ente querido. Ele se transforma em um ministro de justiça.
para manter o seu engano lá do início, lá no Éden, para dizer para a população, para a nação, que a alma é imortal. Isso não é verdade. Não é verdade. É obra do engano. É obra do engano. Está em 1 Coríntios capítulo 11, verso 14. Acompanhe aqui comigo. 1 Coríntios capítulo 11, verso 14. E não é de admirar, porque o próprio inimigo se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Aqui eu já vejo um vislumbre de que o mal, a morte, o engano causado por Satanás terá um fim. Jesus virá para dar um checkmate na morte e seus descendentes. Ele virá para acabar com o império do inimigo. Não é de admirar, porque o inimigo se transforma em ministro de justiça para manter a sua mentira viva. Mas a mentira nem perna tem. Ela não é estéril, mas também ela não é imortal. A mentira terá um fim, juntamente com a morte. Você crê nisso? A mentira terá um fim. Mas, pastor, então quem voltou, quem me visitou não foi o meu tio nem meu filho? Não, não foi. Não foi. Eu lembro que aos 12 anos eu recebi a visita de uma irmã minha que havia descansado no Rio. Se aproximou do lado da cama, começou a conversar comigo. Eu disse: se for de Deus, permanece, se não for, no nome de Jesus, some. E imediatamente sumiu. Mas qual é o real estado dos mortos, pastor? O que estão fazendo agora? Onde estão eles? Eclesiastes tem a resposta, palavra de Deus. Eclesiastes capítulo 9, Eclesiastes capítulo 9, a partir do verso 5, está escrito assim. Eclesiastes 9, verso 5, está escrito: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles pereceram para sempre. Não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Abençoados. A palavra de Deus é categórica em dizer que quem desceu à sepultura está no pó da terra. O fôlego de vida está com Deus, que é a fonte de toda a vida. Mas quem morreu está em um estado de inconsciência. Ele não ama, não chora, ele não sente, não vê. Ele está dormindo um sono profundo. O estado de quem desceu à sepultura é um estado de inconsciência. Mas eles permanecerão ali. Qual é a solução para a morte? Ela deu cabo à vida de muitas pessoas e ponto final? Não. Não, porque onde Deus está, a morte não tem a última palavra. Não, porque Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Não, porque ele é a ressurreição e a vida, e quem crer nele, ainda que morreu ou ainda que morra, viverá. Viverá. A palavra de Deus, ela tem a resposta para a sua incógnita nessa noite. Acompanhe comigo o que está escrito em João 5:28. Evangelho de São João, capítulo 5, 28. E aqui Jesus começa a responder a sua pergunta. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo.
Não se admire, disse Jesus, porque haverá duas ressurreições: a ressurreição para a vida e a ressurreição para o juízo. Todos os que estão no pó ouvirão a voz de Deus e ressuscitarão, uns para a vida e outros para a morte. Pastor, eu sei isso de cor e salteado, que bom, louvado seja Deus, parabéns, porque você é um estudioso da palavra de Deus. Mas compartilhe, envie este vídeo, envie este link para os seus amigos, para os seus parentes, aqueles que têm dúvidas sobre este assunto. A verdade sobre a morte precisa alcançar todos os corações, e você é um meio, é um veículo, você é uma bênção nas mãos de Deus para transmitir a palavra do Senhor. Disse ele: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que os que estão na sepultura ouvirão a minha voz e sairão, uns para a morte e outros para a vida. A pergunta é: você está preparado para esperar Jesus em vida ou na sepultura? Você está preparado para o grande dia do retorno do Messias, para o regresso final, quando ele virá dar fim à morte? A morte não é tão terrível como ela apresenta ser. Para aqueles que acreditam em Jesus, aqueles que têm Ele como a ressurreição e a vida, a morte não parece esse monstro tamanho. Para aqueles que acreditam em Cristo Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida, o seu Deus, porque Ele está além dela. Jesus tem o controle de todo o universo. Nas mãos dele estão as chaves da morte e do inferno. Então, sabiamente precisamos nos colocar ao seu lado, ouvir a sua voz, atender ao seu chamado e dizer ao mundo que onde ele está, a morte não tem a última palavra. Eu tenho mais pelo menos 2 textos, João 11, 25 e 26. Aqui disse Jesus, João capítulo 11, versos 25 e 26: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Diga: louvado seja Deus. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crer nele, ainda que tombe, ainda que desça as mansões dos mortos, ainda que desça a sepultura, não permanecerá para sempre ali. Aqueles que acreditam no Senhor como a ressurreição e a vida não morrem eternamente, acampam na sepultura, aguardando o ressoar da trombeta de Deus, para que possam voltar à vida e nunca mais separar do seu Deus e da sua família. O apóstolo São Paulo, ele nos dá uma mensagem poderosa de arrepiar. 1 Coríntios capítulo 15, verso 51 em diante. Palavra de Deus em evidência, acompanhe aí na sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 a 54. Está escrito assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Você já aprendeu que sono significa morte. Nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Louvado seja Deus. O verso 52: num momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar a trombeta de Deus, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Diga: louvado seja Deus. É isso mesmo que você acabou de ouvir. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados de mortais para imortais.
Esta mensagem do apóstolo Paulo enche o meu coração de esperança, coloca em meus lábios um sorriso largo, porque Jesus está dizendo: o que é mortal será revestido de imortalidade, o que é corrupto será transformado de incorruptibilidade. Então eu lembro das minhas avós que desceram à sepultura, eu lembro dos meus irmãos que descansaram no Senhor, eu lembro daquelas pessoas que eu mesmo preguei no dia de seu velório, e a esperança agora aquece o meu coração e a minha mente, porque Jesus disse: quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em mim, ainda que desça a sepultura, no grande dia, no meu retorno, trarei um por um a vida, e nunca mais nos separaremos. O verso 53: porque é necessário que este corpo corrupto se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. 54 e último: e quando este corpo corrupto se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da incorruptibilidade, então se cumprirá o que está escrito. Para tudo, ouça o que eu vou lhe dizer, esteja agora atento, esteja atenta para todo barulho. Se você estava saindo, volte, escute o que eu vou lhe dizer. Palavra de Deus, o apóstolo Paulo transmitindo para mim, eu transmitindo para você. Tragada foi a morte pela vitória. Diga amém. Tragada será a morte pela vitória. Diga: louvado seja Deus. Tragada será a morte pela presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga: eu creio, pastor. Agora a esperança aflora no seu coração, porque você tem um encontro marcado com aqueles que desceram à sepultura, porque onde Deus está, Ele é quem comanda. Disse Jesus: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O apóstolo Paulo, ele chega a desdenhar da morte. A partir do verso 54 aqui do capítulo 15 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo começa agora a descrever cenas. Esta foi uma visão à frente de seu tempo. Ele estava contemplando aquilo que Deus prometeu fazer em seus filhos quando da fim a morte. E o verso 55 diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde, ó morte, o teu aguilhão? O homem inspirado por Deus, vendo o final, contemplando o funeral da própria morte. Agora ele desenha e diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão, a tua vitória? Tragada será a morte pela vitória de Cristo Jesus, o meu e o seu Senhor. Eu quero agora ler com você o que está em Hebreus, último texto dessa noite. Hebreus capítulo 3, versos 7 e verso 8. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, não sou eu que estou dizendo, não é a igreja que está dizendo, não é o presidente também. Assim diz o Espírito Santo. Esta é a pura e infalível palavra de Deus, fonte e base para todo cristão. Diz o Espírito Santo: hoje que você está ouvindo a minha voz, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Jesus, Ele é o caminho. Para você que já é adventista, para você que é evangélico, católico, Jesus é o caminho também para aqueles que ainda não é um de nós. Jesus, Ele é a verdade, para mim que já conheço, para você também, mas Ele é a verdade para aqueles que não o conhecem. Jesus é a vida para mim e é a vida para aqueles que estão cambaleando agora, enganado pelas artimanhas do inimigo, na direção da sepultura. Nós temos um evangelho lindo, nós temos uma luz que nos
clareia em meio às trevas. Então chegou a nossa vez de levar o caminho, a verdade e a vida para outras pessoas. Nessa noite, você aprendeu que Jesus tem as chaves da morte e do inferno. Ele tem um domínio sobre toda a situação. Você viu que na origem da vida não tem espaço para a imortalidade da alma. O homem veio do pó, recebeu de Deus o fôlego de vida, e agora, por consequência do pecado, ele morre, volta à sepultura, volta a ser pó, como dizem Gênesis e Eclesiastes. E o fôlego que conhecemos como Espírito, que é o sopro de Deus, que dá vida, que dá movimento, volta para Deus, que é a fonte total de vida. Aquele que não conheceu a origem, ele é eterno e prometeu trazer à vida os nossos entes queridos que descansam na sepultura. Você aprendeu também que esses dois elementos, pó da terra mais fôlego de vida, formam o ser humano. A palavra de Deus esclareceu para você que quem apareceu não foi o seu ente querido. Por mais que você ficou contente, mas não foi ele. Em Deuteronômio, Deus repreende, abomina aqueles que andam consultando os mortos. Esta não é a prática bíblica e não tem o apoio divino. Não tem. Você aprendeu que o inimigo ele pode se personificar em alguém para manter a sua mentira lá do Éden viva. O único que possui a imortalidade é o seu Deus, é o nosso Deus. Você também aprendeu que o que é mortal será revestido da imortalidade, e o que é corrupto será revestido da incorruptibilidade, e tragada será a morte pela vitória de Cristo Jesus. Mas você também aprendeu que no contexto, a verdade sobre a morte, não há espaço para a reencarnação. No contexto da verdade sobre a morte, não há espaço para purgatório. A verdade sobre a morte, não há espaço para um inferno literal. Mas, na verdade sobre a morte, baseado na palavra de Deus, há espaço para a ressurreição em Cristo Jesus. É isso que eu creio, e é isso que você precisa acreditar. Cristo é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. O apóstolo São Paulo recebeu outra visão, e Deus disse que ao ressoar a sua trombeta, os mortos no Senhor ressuscitariam primeiro, os vivos seriam transformados, e ambos levados pelos anjos ao encontro do Senhor nos ares, e estaríamos para sempre com o Senhor. Daqui a 120 anos, eu e você seremos eternos. Todos nós seremos eternos daqui a 120 anos. Mas a pergunta que não cala no meu coração é: você estará eternamente salvo ou estará eternamente perdido? Você estará eternamente vivo ou estará eternamente morto? Esta decisão estava no ano 2000 em minhas mãos. Eu decidi aceitar a Jesus. Eu decidi por aquele que é o caminho, a verdade e a vida. E estou, por sua graça e misericórdia, prosseguindo até que Ele volte. Eu quero estar vivo no seu regresso, mas se estiver na sepultura, quero estar na sepultura mais preparado. Lembre-se que o amanhã ainda não é história. O amanhã será o resultado do hoje. A sua decisão deve ser agora, como diz o Espírito Santo aqui em Hebreus, capítulo 3, versos 7 e 8. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureça o seu coração. Corra desesperadamente para os braços daquele que é o autor da vida, e Ele te dará paz. Nós iremos ouvir um louvor especial agora. O Gilmar irá cantar. Quando você estiver ouvindo este louvor, onde você estiver, em casa, no carro, viajando, no avião, não importa qual seja a sua situação neste momento, no hospital, numa maca, na zona rural, você pode agora estar pensando em tirar a sua própria vida, você está desesperado, você está todo atrofiado, você está agora
decepcionado porque perdeu a pessoa que mais amava, em nome de Jesus, creia nele, porque ele é a ressurreição e a vida. O Gilmar irá cantar. Você vai tomar uma decisão hoje. Você vai continuar crendo na palavra de Deus. Você vai transmitir essa verdade que liberta para aqueles que estão sendo enganados. Você se posicionará. Você tomará uma decisão hoje de se entregar a Jesus para recebê-lo em glória quando ele regressar em nossa direção. Gilmar, que o Espírito Santo te ilumine e que cada pessoa, ao ouvir este louvor, possa se posicionar ao lado do autor da vida, Jesus Cristo. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se estendeu o braço do Senhor, foi subindo qual renovo, feito raiz em terra seca, fugiu de si, beleza vi. Certamente sobre si levou as nossas dores, bravamente carregou as nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se estendeu o braço do Senhor, foi subindo qual renovo, feito raiz em terra seca, fugiu de si, beleza vi. Certamente sobre si levou as nossas dores, bravamente carregou as nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Certamente sobre si levou as nossas dores, bravamente carregou as nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Sarados, sarados.
seja Deus. Obrigado, Gilmar. Onde você está agora? Como está o seu coração, a sua mente? O que está pensando? Será se você não está na mesma situação que estava a irmã de Lázaro? Ela olhou para Jesus e disse: Mestre, se o Senhor estivesse chegando a tempo, o meu irmão não teria morrido. 4 dias haviam passado. Jesus agora diante da sepultura de um de seus melhores amigos. Um momento difícil para ele. Ele perguntou para aquela mulher: onde está o meu amigo Lázaro? Ela conduziu até a tumba. Ele disse: remova a pedra. E ao encontrar o seu amigo ali, gelado, morto há 4 dias, conectado com o Pai, ele orou e com autoridade e poder disse a Lázaro: Lázaro, sai para fora. Jesus não disse, ouça o que eu vou lhe dizer, Jesus não disse: Lázaro, desça do paraíso, Lázaro, saia do purgatório. Jesus não disse: Lázaro, saia do inferno. Jesus disse: Lázaro, saia para fora, saia da sepultura. Ele, sendo Deus, devolveu o fôlego de vida e o seu amigo voltou a viver. Eu quero falar para você o seguinte: não importa qual seja o pesadelo que tenha alcançado o teu coração, a tua vida, a tua família, o teu ambiente, o teu mundo, neste momento, se Jesus estiver ao seu lado, se Ele for a fonte primária, se Ele for convidado especial na sala de estar do teu coração, a tua vida vai mudar. Se você permitir que Jesus ordene sobre você vida, você não morrerá, você viverá. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E quem está com Ele, quem aceita Ele, ainda que morra, viverá. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você e te dê o que mais você precisa: a paz, no nome de Jesus. Convido você a se colocar de pé e agora, unidos, através dessa oração, pedir ao Deus Todo-Poderoso que nos abençoe. Feche os seus olhos onde você estiver, se entregue a Cristo através desta oração. Digno é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Digno és tu, ó Deus, na pessoa de Cristo Jesus, porque nos libertou do império das trevas e da morte e nos transportou para o império do teu amor. Em o nome de Jesus, ó Deus, continue abençoando cada família, cada pessoa, cada criança, juvenil, jovem, cada pessoa que tem acompanhado essa transmissão. Obrigado, Espírito Santo, por nos iluminar, trazendo a compreensão na tua palavra sobre a verdade, sobre a morte. E nos ajuda, Senhor, permanecermos fiéis até que Jesus volte. Ó Deus, se for preciso descermos a sepultura, que possamos descer firmes e fortes, ancorados em Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Mas o nosso desejo maior é permanecer vivos até que o Senhor volte. Nos conceda esta graça. Nos dê, ó Pai, uma noite abençoada na tua presença. Preencha, ó Deus, nossa mente, nosso lar, nossa família, nossa cidade, nosso mundo com a tua paz. O Senhor responderá a nossa oração, porque ela é feita no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.